Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos de Direito Tributário 1. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre imunidade tributária. Não vou abordar todo o assunto de imunidade tributária num só vídeo, é um assunto importante demais para um videozinho só. Mas vou falar da parte geral de imunidade tributária e da imunidade recíproca. Vamos lá? Vejam, imunidade tributária compõe uma das limitações ao poder tributar. Eu tenho duas limitações ao poder tributar: os princípios e as imunidades. Porque o poder de tributar do Estado, no Estado de Direito, em antítese ao Estado absolutista, ele é limitado. E a gente sabe que no Estado de Direito, após o constitucionalismo, a limitação de poder, ela vai estar onde, gente? Na Constituição. Então, a limitação de poder político, qualquer que seja, ela precisa estar na Constituição. E aí eu pergunto para vocês, o poder de tributar é um poder político? Ora, mais óbvio que sim. Quer dizer, então, que dinheiro não é poder? Claro que é. Então, vejam, o poder de tributar é essa relação de império que o Estado tem com os seus administrados, que no direito tributário a gente chama de contribuintes, tá? Ele é limitado e ele é um tipo de poder político, o poder de tributar, tá? E o poder de tributar, ele é limitado pelo artigo 150 da Constituição Federal. Nós já vimos os princípios que compõem o sistema tributário nacional, que protege o contribuinte do arbítrio do próprio Estado. E nós vamos ver agora as imunidades constantes do artigo 150 da Constituição Federal, que elas protegem algumas categorias de pessoas que não vão chegar a ser contribuintes, porque elas são protegidas desse poder de tributar do Estado. Mas a gente vai ver, por isso que eu amo essa aula de imunidade tributária, adoro falar de imunidade tributária, porque a gente vai ver que, na verdade, a imunidade tributária, ela sempre vai proteger um bem jurídico que é um direito fundamental. Então, na verdade, ela existe para concatenar esse estado de direito que a gente vive e limitar o poder de tributar para garantir alguns direitos fundamentais em detrimento da arrecadação do Estado. Porque quando eu estou falando de sistema tributário nacional, eu tão somente estou falando de receita tributária. Ok, gente? Então, vejam, vocês sabem que eu gosto muito daquela ideia da Sheila, daquele desenho animado da minha época, vocês não devem conhecer, que é Caverna do Dragão. A Sheila, vou botar a Sheila aqui no vídeo. Bem, a Sheila, ela tem um manto, não é? Vocês viram. Esse manto é o manto protetor dela, que protege ela do Vingador. E a gente sabe que o Vingador, nesse caso, ele é o Estado, ele é o fisco, tá? E a imunidade tributária, ela é assim, ó. Existe aquele manto que vai proteger algumas categorias para elas nem se tornarem contribuinte. Então, vejam só, enquanto a personagem da Sheila nos princípios,
ela é a composição de todos os contribuintes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que são protegidas por aquele manto, que são os princípios. Na imunidade tributária, não vão ser todos os contribuintes. São algumas categorias de pessoas que não são contribuintes. Aí elas são protegidas com o manto da Sheila. Porque o poder de tributar do Estado não chega. Quando ela coloca aquele manto, fica invisível para o Estado. O poder de tributar do Estado não chega. Para quem? Não chega para, por exemplo, não é? Os templos religiosos. Não chega para, por exemplo, a imprensa. A gente vai ver por quê. Mas nessa aula eu quero falar para vocês tão somente da imunidade recíproca. Mas para eu entrar no assunto dessa danada dessa imunidade recíproca, a gente precisa ver um pouquinho de teoria sobre imunidade. Vejam, imunidade é uma regra estabelecida na Constituição, porque ela é uma limitação do poder de tributar. E ela é uma regra de incompetência tributária. Eu vou repetir: incompetência tributária. Mas ora, professora, o que é incompetência tributária? É a antítese da competência tributária, ok? Vejam, aqueles que são protegidos pelo manto da imunidade, pelo manto da Sheila de Caverna do Dragão, aqueles que são protegidos pelo manto da imunidade, o Estado, o município, a União não vai ter a competência para instituir uma norma tributante, para instituir uma lei que vai instituir um imposto. Vejam, vamos lá. Para a gente ser mais simples, certo? Para a gente ser mais simples aqui, hipoteticamente falando, ok? Imagine que uma igreja produza e venda arte sacra. E, a rigor, essa mercadoria seria objeto de incidência do ICMS. Sendo que, como eu estou falando de arte sacra pertencente a uma igreja e a Constituição dá a imunidade para os templos religiosos, então o Estado, qualquer que seja o Estado, não pode estabelecer uma lei e expressamente colocar que a arte sacra, sendo mercadoria, vai ser passível da incidência de ICMS. Não pode. Por que não pode? Entendeu? Porque o Estado não tem nem a competência tributária para tributar os templos religiosos, as religiões. A igreja que eu dei esse exemplo da arte sacra. Entendeu? Que é um exemplo hipotético. Então, não é? O manto da Sheila protegeu quem? Nesse exemplo que eu estou dando. Os templos religiosos. Protegeu do poder de tributar. O poder de tributar não chega, porque não existe a competência tributária. Aquela competência que está lá, né? No artigo 153, no artigo 154, no artigo 155, no artigo 156 da Constituição, ela é exceto aqueles que são imunes. Ok? Então, ela é uma regra de incompetência tributária. E a regra de incompetência tributária, ela tem que estar onde, gente? Na Constituição. Não existe imunidade que não esteja na Constituição. Nós estamos estudando agora as imunidades gerais, tá? Veja. Então, aluno meu, pelo amor de Deus, aluno meu, não confunde imunidade com isenção. Perde a questão na prova, viu? Na avaliação. Se fizer tudo certo, mas confundir imunidade com isenção, danou-se, viu? Danou-se. Olhe, a imunidade, ela está na Constituição, porque ela é uma regra de incompetência. Ela está limitando o poder político, que poder é esse? O poder tributar. Beleza, professora. Ok. A isenção,
é quando o ente dotado de autonomia política e o dotado de competência tributária, ele abre mão de arrecadar. Veja, ele tem o poder de tributar, porque a Constituição deu. Mas ele abre mão de arrecadar por algum motivo, em regra justificado. Entendeu? Então, algum motivo fundamentado numa questão econômica. Ele prefere gerar empregos do que arrecadar. Ora, é possível? É, mas a isenção ela vai estar estabelecida onde? Na lei. Nós vamos estudar a isenção bem direitinho, mas é assunto da segunda unidade. Aqui, o que a gente precisa saber é que a isenção, ela é definida por lei. Porque o ente tem competência tributária, mas ele escolhe não arrecadar por uma questão econômica. Ele escolhe não arrecadar por um tempo, por exemplo, um Estado escolhe não arrecadar por um tempo ICMS, ou a União escolhe não arrecadar por um tempo IPI, para que aquela fábrica se instale, para que aquela empresa de logística se instale e gere emprego. Isso é bem comum, mas isso, veja, isso é uma regra de incompetência tributária feita em imunidade? Não. Isso é uma regra de isenção. Vejam, a resultante da imunidade e a resultante da isenção, ela é a mesma. Você não paga. Mas eu tô falando de institutos jurídicos totalmente diferentes. Pelo amor de Deus, não confundam imunidade com isenção. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Vejam lá. É possível também que fulano não seja obrigado a pagar determinado imposto tão somente porque aquele fato é diverso do fato gerador. Aí a hipótese de não incidência. Veja, a resultante é o mesmo. A hipótese de não incidência, a isenção e a imunidade. Mas são institutos jurídicos totalmente diferentes. Na hipótese de não incidência, o fato é diferente daquele definido na hipótese de incidência. Então, não é fato gerador. Se não é fato gerador, não tem o que tributar. Na isenção, existe a competência tributária, mas o Estado, a União ou o município escolhe não arrecadar. E na imunidade, a Constituição protege alguns setores para garantir alguns direitos fundamentais, tá? Do poder de tributar. Então, não existe poder de tributar, não tem competência tributária. Bati muito nessa tecla, certo? Então, vocês sabem que isso é importante. Bora para a imunidade recíproca. Imunidade recíproca é bobagem. É simples. Vejam, a imunidade recíproca, vamos pensar o seguinte, qual é o bem jurídico protegido? O pacto federativo, o federalismo, né? Artigo 1º da Constituição, cláusula pétrea, né? Então, quando eu digo assim, quando eu digo é a Constituição, tá? Quando a Constituição ela diz assim, é vedado a União, Estados, município e Distrito Federal instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviço um dos outros. Vejam, significa que eu estou privilegiando quem? O Pacto Federativo. Imagine se os municípios tivessem que pagar, por exemplo, tá? IPVA dos carros que são próprios dos municípios. Em regra não acontece isso muito porque hoje em dia o poder público aluga carros. Mas eu tô falando, imagine que tenha a propriedade do carro, tá? Então, vejam. Imagine então que o município seja obrigado a pagar IPVA de todos aqueles carros de fiscalização do trânsito.
O município estaria, então, transferindo receita, renda para um ente que no pacto federativo tem mais força que ele, que é o Estado, que é quem tem a competência tributária do IPVA. E a gente sabe que pela regra do federalismo, o ente que tem mais competências, mais capacidade de arrecadar, eu estou falando de federalismo fiscal, mais capacidade de arrecadar é a União, né? Depois são os estados, depois são os municípios, entende? Então, imagine o município transferindo dinheiro para aquele que tem mais capacidade de arrecadar do que ele. Ora, né? Isso é uma inversão, é anti-isonômica, você tirar de quem tem menos. Isso é um fundamento. Um outro fundamento é que os entes dotados de autonomia política, eles não têm capacidade contributiva, tá? Por isso que eles não vão pagar impostos. Mas, gente, lembrem mesmo. A imunidade, ela se aplica tão somente a impostos. Ela não se aplica a contribuições. Ela não se aplica a taxas. Ok? Então, os entes dotados de autonomia política não podem cobrar impostos uns dos outros. Imagine se todos os imóveis da União fossem pagar IPTU para os municípios. A União estaria deixando de ter aquela receita para alocar na atividade fim da União, na prestação da política pública, para fazer transferência de receita para os municípios, fora daquela regra do artigo 158 e 159 da Constituição Federal. Então, isso não seria razoável. Então, a própria Constituição foi lá e disse: ora, não, vamos proteger o pacto federativo, porque esse pagamento de impostos entre eles pode desarrumar o pacto federativo, que é vital para o nosso Estado de Direito. Mas vejam, o parágrafo 2º do artigo 150, ele vai equiparar a administração direta, que são os entes dotados de autonomia política, dois entes da administração indireta, que não são dotados de autonomia política, as autarquias e as fundações públicas. Então, as autarquias e fundações públicas também são beneficiárias da imunidade recíproca, tá? Por quê? Porque a Constituição determina. Porque, apesar de estarem na administração indireta, cumprem papéis eminentemente públicos, eminentemente, que eu diria assim, que seria característico da prestação do Estado. Veja. Mas o Supremo se posicionou há muito tempo, e isso está consolidado, em que pese hoje está meio patinando, mas ainda está consolidado, que aí já é por interpretação, tá? Então, se posicionou que a imunidade relativa a impostos sobre patrimônio, renda e serviço, tá? Ela vai ser aplicável também a empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos que tenham que ser prestados pelo Estado, ok? Então, vejam só. A Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública, todo mundo sabe. Mas ela é uma empresa pública que presta serviço público ou ela é uma empresa pública que explora atividade econômica?
A Caixa Econômica Federal, ela explora a atividade econômica. Então, a Caixa Econômica Federal não tem direito à imunidade recíproca. Porque se ela tivesse, como ela explora a atividade econômica em concorrência com outras instituições financeiras, essa imunidade dela iria inseri-la no mercado através de concorrência desleal. Então, ela não poderia ser beneficiária da imunidade tributária recíproca, que é tão somente para impostos. Vejam, outra coisa, tá? Quem é, então, que vai poder ser beneficiário dessa imunidade, sendo empresa pública ou sociedade de economia mista? Os Correios, meus queridos. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi ela que firmou a tese do Supremo de que é possível, sim, expandir essa imunidade recíproca para autarquia. Para autarquias não, para autarquias já existe. Para empresa pública e sociedades de economia mista que prestem serviço público, ok? A última coisa que eu preciso dizer é que, apesar do texto constitucional falar em imunidade de impostos para impostos sobre patrimônio, renda e serviço, o entendimento jurisprudencial hoje é que eu vou aplicar para qualquer imposto. IOF. Vejam, IOF é patrimônio, renda ou serviço? A rigor não. A rigor não. Mas os municípios não vão pagar IOF à União, ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre imunidade recíproca, tema que eu gosto muito, porque a gente está falando de direito constitucional aplicado à receita tributária. Se você gostou do meu vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, que é a regra desse rolê aqui, viu? Beijo grande, continuo disponível para vocês.